após a vitória sobre o Fortaleza na Arena Castelão. Primeira pergunta, Marcelo Razan, GE. Globo. Boa noite, Diniz. São Paulo chegou à quinta vitória seguida, contando todas as competições. Tem a eliminação da Sul-Americana no caminho, mas é a quinta vitória seguida. Colou no Internacional com 36 pontos e está a 2 do novo líder Atlético Mineiro. 11 jogos invicto no Campeonato Brasileiro, com 3 partidas por fazer. Tem o melhor aproveitamento da competição, com 66,7% dos pontos. Aonde esse time pode chegar? É um dos candidatos ao título, já falei disso em outras ocasiões. A gente trabalha para poder conseguir vencer jogos como o de hoje. Um jogo super difícil, muito difícil jogar contra o Fortaleza aqui, por inúmeras razões. Precisa um time bem treinado, pelo campo, pelo calor, pela umidade. Hoje a grama ainda estava bem mais alta do que da outra vez que a gente esteve aqui. Então, vitórias como essa faz com que o time ganhe mais confiança ainda para poder brigar pela conquista do campeonato. Guilherme Pradella, Rádio CBN, sua pergunta. Tudo bom, Diniz? Boa noite. Boa noite. Queria que você comentasse o seguinte tema. A gente viu o início do Gabriel Sara no São Paulo oscilando, né, o que é extremamente normal para um garoto que está subindo da base. E hoje, basicamente, parece que ele é o dono do meio-campo, né? Ele faz coisas incríveis durante a partida. Por outro lado, a gente vê o Diego Costa, que começou muito bem e nos últimos jogos aparentemente tem oscilado, errado alguns lances que ele não errava. Eu queria saber como é que é o tratamento do treinador nesses momentos com garotos que vieram da base, mas que tiveram começos tão distintos e agora vivem momentos distintos. Eu acho que a regra, não existe regra, mas o que a gente tem que fazer é ficar próximo, procurar acolher os jogadores, não só porque são jovens, os jovens de maneira especial. E errar faz parte do jogo e corrigindo, da mesma maneira que o Sara teve um momento de oscilação para baixo no começo. E o Diego agora, eu concordo que ele está oscilando um pouco, mas é um grande jogador e é um menino que tem um futuro brilhante pela frente. A gente tem que saber tratar. Eu acho que a palavra mais correta é saber acolher o jogador para ele se sentir mais seguro e ir melhorando com os treinamentos, com os jogos. Ele tem tudo para ter uma carreira brilhante, o Diego. Eduardo Afonso, ESPN Brasil. Tudo bem, Diniz? Boa noite. A minha pergunta é sobre mais um garoto lançado hoje, desde o início pela primeira vez, o Nestor. Queria que você falasse da estreia do Nestor e principalmente como é que você vê ele no time do São Paulo. Porque ele é um jogador que tem, pelo menos na base, jogou em algumas posições, não numa única, um jogador bem eclético, ou era na base. De que forma que você imagina o Rodrigo Nestor? Como ele atuou hoje, ou podendo também servir você e ao São Paulo em outras posições? Eu acho que o Nestor é um jogador que tem como característica jogar mais centralizado, como ele jogou hoje, um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais para frente, mas ele pode, eventualmente, fazer a função do Sara, que o Sara fez hoje, ou que o Vitor Bueno fez hoje, que o Igor Gomes tem feito. Mas é um jogador que tem como característica técnica de jogar mais por dentro do campo, de passe longo, de achar passe entre linhas, e bate muito bem no gol também. E fez uma excelente estreia, na minha opinião. Participou ativamente do primeiro gol, sofreu a falta, e no segundo gol achou o passe que, embora pareça simples, mas ele jogou uma bola praticamente dominada já para o Luciano, poder abrir para o Vitor Bueno e depois correr para a área para poder concluir. Priscila Senhorães, Esporte Interativo. Diniz, boa noite. Na temporada passada completa, o São Paulo marcou, numa pesquisa rápida, 59 gols, né? Nesse ano de 2020 já são 77 até o momento e ainda tem certo tempo de temporada, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a fase que o ataque do São Paulo vive no momento, se você está satisfeito ou se você acha que pode mais, e se você entende que até o momento é o maior mérito do seu trabalho, né? Tantos gols saindo, enfim. Não sei se é o maior mérito do meu trabalho. Eu acho que é uma equipe equilibrada que embora às vezes corra algum tipo de risco por ser muito ofensiva, é uma equipe equilibrada, principalmente no Campeonato Brasileiro. Provavelmente hoje a gente tem a melhor defesa do campeonato.
As séries aí de mata-mata, a gente tomou alguns gols a mais do que deveria, mas a equipe acho que está jogando de uma maneira equilibrada, está sabendo se defender em momentos importantes, e hoje foi prova disso. Tomamos um gol de bola parada, mais uma vez, na minha opinião, de uma falta inexistente, como aconteceu o gol de empate do Fortaleza na Copa do Brasil. A falta dada com a Arboleda nem encostou no jogador, que originou o gol de empate do Fortaleza. Então eu acho que a equipe está cada vez mais coesa. Acho que o mérito maior do meu trabalho é poder dar coesão para o time, não só na maneira de jogar, mas principalmente na maneira que eles se relacionam entre eles. É um time cada vez mais coeso e mais forte para enfrentar as adversidades e os desafios pela frente. Thiago Tassi, Portal UOL. Boa noite, Diniz, tudo bem? Prazer. Diniz, você falou aí que o São Paulo é candidato ao título. Eu queria que, na minha avaliação, assim, o São Paulo buscou algumas viradas recentemente e eu queria perguntar para você sobre a questão psicológica. As eliminações para o Mirassol e Lanús, da forma que foram, parece que estão ficando para trás. Hoje você vê o São Paulo pronto, psicologicamente falando, para as decisões da reta final aí da temporada? Então, quando falando que o São Paulo é candidato ao título, o São Paulo é sempre candidato a título. Um time desse tamanho, pelo histórico que tem, a grandeza do clube, ele vai ser sempre candidato. A gente agora está jogando de uma maneira cada vez mais consistente e aumentando a nossa chance de ganhar. Então, já sempre é um concorrente, e conforme a gente vai melhorando nossa performance, a gente fica mais próximo de dar essa alegria para o nosso torcedor. Quanto às eliminações, já falei em outras ocasiões, eliminações muito diferentes. A eliminação do Mirassol tem um peso muito diferente, é um peso que acho que a gente, conforme o tempo vai passando, a equipe vai produzindo e ganhando jogos importantes, aquela derrota ela vai sendo diminuído o peso que ela tem, mas esse foi um tipo de eliminação. O jogo do Lanús não dá para se comparar em nada com a eliminação do Mirassol, absolutamente nada. Então aquele jogo do Lanús, eu repito, já falei também acho que na entrevista passada, que todo mundo ficou muito triste, decepcionado com a eliminação, mas ao mesmo tempo orgulhoso com o que o time produziu, principalmente no segundo tempo. Acho que o torcedor também consegue reconhecer isso. Nos apoiou logo depois para a gente ir lá jogar no Maracanã, e a gente conta com o apoio deles agora na quarta-feira mais uma vez. Marcelo Razan, GE. Globo. Diniz, pensando no jogo de quarta-feira contra o Flamengo pela Copa do Brasil, São Paulo venceu por 2-1 no Maracanã. Que panorama de jogo você imagina para o Morumbi, com a vantagem de 2-1 que você já fez questão de minimizar na última entrevista? Mas qual o panorama que você imagina para esse jogo de volta no Morumbi, com o Flamengo precisando do resultado, e já emendando se você conta ou não com a volta do Tietê, porque ele foi diagnosticado com Covid-19? Obrigado. Em relação ao Tietê, a gente ainda não sabe, o departamento médico ainda não tem uma posição clara, se ele tem condição já de estar à disposição na quarta-feira. E o panorama do jogo é um jogo que está totalmente em aberto. O Flamengo precisa do resultado, o São Paulo também precisa do resultado. A gente tem que entrar para fazer o nosso melhor, tomar todos os cuidados, que é um time muito perigoso, com muitos jogadores com nível de seleção, e a gente tem que procurar fazer o nosso melhor, procurar marcar bem e atacar bem também. Então não tem muito segredo. Eu acho que taticamente o panorama vai ser muito diferente do que foi nos nossos enfrentamentos. Guilherme Pradella, Rádio CBN. Diniz, hoje eu estava vendo o número de finalizações do São Paulo e curiosamente, é um número que é até abaixo do que geralmente o São Paulo produz. Eu estava vendo os números do SofaScore, tinham 8 finalizações, sendo que 5 foram no gol e 3 entraram, né? Então chamou a atenção essa eficiência. Claro que pode ser algo até circunstancial, pela questão da partida, mas eu queria falar sobre eficiência do ataque. Num passado não tão distante, a gente viu o São Paulo criando bastante e não conseguindo aproveitar essas oportunidades. E hoje a gente vê o São Paulo, até puxando um pouco da pergunta da Priscila, São Paulo tem feito muitos gols e nesse jogo específico foi muito eficiente. Isso tem a ver com a forma com que o São Paulo tem criado ou
com os atacantes que hoje você tem à disposição no ataque, que vivem uma fase muito boa, que são Luciano e Brenner? Ô, Pradella, essas respostas são difíceis de serem dadas. Não dá para saber ao certo por que esse tipo de coisa acontece. Às vezes a gente criou muitas. Se você pegar o próprio jogo do Lanús, embora a gente tenha feito 4 gols, a gente criou inúmeras. Acho que para cada 4 chances que a gente criou, a gente fez um gol. Então, assim, não sei precisar para você o porquê que a gente aumentou o nosso número de gols. E aí, tudo isso eu acho que faz parte. Eu acho que o bom momento do Luciano e do Brenner, a maneira como a gente tem chegado e colocado as bolas também com muita precisão, como foi o lance do Sara pro Brenner no jogo do Maracanã. Acho que o momento do time, a energia que o time está se desenvolvendo, a maneira que a equipe também está passando a acreditar mais no próprio potencial. Então, são vários fatores. Passa por esses que você falou, mas eu não sei exatamente se é só isso. Eduardo Afonso, ESPN Brasil. Ô, Diniz, se você me permite, é uma pergunta que tem a ver com futebol, mas não especificamente sobre o São Paulo. Nessa rodada do Brasileiro, a gente teve quase 40 jogadores com Covid não podendo participar. E a gente tem notado que esses números têm aumentado. Até mesmo no pico da pandemia, quando os times voltaram, a gente não tinha tantos jogadores com Covid. Então, eu queria que você falasse se é algo que te preocupa, o quanto te preocupa perder jogadores por Covid. O São Paulo até é um dos que tem o menor número aí de jogadores que tiveram a doença, mas se numa reta final de Copa do Brasil, de outros torneios, no caso de São Paulo, Copa do Brasil e Brasileiro, essa é uma situação que te preocupa, e por que você acha que esses números estão aumentando no futebol especificamente? Eu acho que preocupa, eu me preocupo bastante com isso. Eu acredito que o São Paulo é um time que está sabendo se cuidar, em comparação aos outros, mas de maneira geral eu acho que tem acontecido na sociedade um pouco um afrouxamento, meio achando que a pandemia já passou e ela não passou. Então a gente tem que tomar um cuidado, não é só no futebol não. Eu tenho recebido notícias aí de pessoas da área médica que o número de casos tem aumentado, principalmente nos hospitais particulares. Então a gente tem que ficar atento e se cuidar. No momento da pandemia, quando estava num pico maior, quando o futebol retornou, eu percebia na sociedade um cuidado muito maior, pelo menos nos espaços da minha convivência. Então eu acho que a gente tem que retomar os cuidados, porque a pandemia está aí e a gente não pode vacilar. Priscila Senhorães, Esporte Interativo. Diniz, o São Paulo divulgou uma foto muito bacana do primeiro gol do Sara, né, o gol de falta, de todo o time comemorando junto, e a gente também pôde observar no segundo gol do São Paulo, o primeiro do Luciano, o Luciano vibrando muito na sua comemoração, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o ambiente, sobre a amizade que o elenco tem. Isso é uma coisa que os jogadores exaltam muito, e eu queria escutar de você. E se você acha que isso é uma das coisas que está fazendo o São Paulo viver um bom momento na temporada, né? Essa junção de atletas que estão buscando a mesma coisa. Nos times que eu trabalho, eu sempre deixo muito claro que esse é o ponto central das equipes nas quais eu tenho o prazer de poder participar. É uma amizade que ela é cada vez mais profunda e cada vez mais verdadeira. E nesses momentos fica mais claro, tem essa exaltação de vitórias, mas acredito que os momentos mais agudos, onde o time estava muito pressionado, foi que esse time mostrou que tem um senso de solidariedade, de união diferenciado. Então, são jogadores merecedores daquilo que estão colhendo e continuam plantando sempre. E esse tipo de relação que vai estabelecendo, ela tende a ser muito positiva, não só para esse momento que a gente está vivendo, mas por aqueles que a gente vai enfrentar pela frente. Última pergunta da coletiva, Thiago Tassi, Portal UOL. Diniz, falando do primeiro gol, o Gabriel Sara até revelou no intervalo que teve uma brincadeira, não sei se foi uma brincadeira, mas um paro ímpar entre ele e o Daniel Alves. Queria saber se isso foi conversado no vestiário, pós-jogo, e como você vê isso, se você deixa eles à vontade para decidirem em campo,
e também a importância do Daniel Alves, a experiência dele, ele ganhou para o ímpar, segundo o Sara, mas ele deixou o Sara bater porque a barreira estava colocada mais para dentro e era boa para canhoto. Queria que você falasse desse momento aí. Eu também fiquei sabendo o que aconteceu. Eles treinam muito bola parada, quando a gente abre um espaço, embora a temporada tenha muitos jogos, a gente está conseguindo abrir alguns espaços nos treinamentos para eles treinarem falta. E, inclusive, eu mesmo presenciei de perto eles treinando, mais o Igor Gomes e o Igor Vinícius, que bate também o Hernanes, e eles estavam com um aproveitamento muito semelhante, um aproveitamento muito bom do Sara e do Daniel. E é importante que isso aconteça para ficar ainda cada vez mais claro, com exemplos práticos, da importância do Daniel, da liderança que ele exerce, de como ele é grande, não é só pela condição técnica e por aquilo que ele já mostrou ao longo da sua carreira. Só convivendo e momentos como esse, que a câmera acho que teve a felicidade de pegar, vai mostrando aos poucos o que representa o Daniel na coletividade. É um jogador extremamente coletivo, preocupado com todo mundo e sempre se doando para que o outro melhore, para que o outro cresça. Esse aí é o Daniel Alves. Encerramos então a entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz. Diniz, parabéns novamente pela vitória, um bom retorno